Né, de onde nós tínhamos parado na nossa última aula, nós vimos questão relacionada a serviço público, concessões, permissões, parcerias público-privadas, né? E agora, então, viramos a página e trabalhamos com o tema da responsabilidade do Estado. E, para trabalharmos com esse tema, primeiro, identificação do objeto. Nós vamos trabalhar com a responsabilidade extracontratual do Estado. Extracontratual. Tá? Ou seja, aquela responsabilidade que independe de contratos que o poder público celebre com terceiros. Extracontratual. Tá? Então, ela independe de contratos que o poder público tenha celebrado com terceiros. Bom, e identificado o objeto do nosso estudo, então agora nós partimos para uma definição. Bom, como definir essa responsabilidade? Então vamos lá, entre tantas que vocês podem encontrar em sede doutrinária e jurisprudencial, nós vamos lançar mão da seguinte: é a obrigação atribuída ao poder público. Então, obrigação atribuída ao poder público de indenizar. Então, obrigação atribuída ao poder público de indenizar os danos causados a terceiros. Então, obrigação atribuída ao poder público de indenizar os danos causados a terceiros pelos seus agentes agindo nesta qualidade. Então, obrigação atribuída ao poder público de indenizar os danos causados a terceiros pelos seus agentes agindo nesta qualidade. Bom, dessa definição que vocês acabaram de anotar, 3 reflexos importantes. Bom, o primeiro deles se refere aos danos causados a terceiros. Aqui, só para dizer para vocês que estes danos podem se configurar no campo material e no campo moral. Então, danos materiais e danos morais. Então, o poder público poderá ser obrigado, não é, a indenizar por danos materiais e morais. Os dois podem, inclusive, ser cumulados numa mesma ação. É a súmula número 37 do STJ. Tá? Então, danos materiais e morais, súmula 37 do STJ, permite a acumulação dos dois em uma mesma ação. Bom, segundo reflexo importante dessa definição, vocês viram que o Estado será obrigado a indenizar quando o dano tiver sido causado por um agente seu. Bom, aqui, atenção, eu não utilizei a expressão agente público por acaso. Não. Usei a expressão agente público porque a própria Constituição também fez isso. Eu não mencionei nada a respeito ainda, mas se você tiver com a Constituição na mão, você pode dar uma primeira aproximada, porque o principal dispositivo na Constituição a trabalhar com essa história da responsabilidade é o artigo 37, o parágrafo 6º. Então, esse
principal dispositivo que, na aula de hoje, a gente vai enfrentar com detalhes. Mas, uma primeira aproximação. Vejam, o que é que está dito ali? Que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. Então, pela primeira vez, uma Constituição também lança a mão da expressão agentes públicos. Porque antes ela falava em funcionários, danos causados pelos funcionários. Agora não, danos causados pelos seus agentes. Bom, por isso eu usei também essa expressão na definição que vocês anotaram. Agora, por que a Constituição usou a expressão agentes públicos? Porque, você já sabe disso, nós vimos isso no nosso primeiro encontro. A expressão agentes públicos é a mais abrangente de todas. Ela envolve todas as pessoas que estejam dentro da administração pública, não importa a que título. Tá? Então, envolve todas as pessoas que se encontram dentro da administração pública, não importa a que título elas estejam lá. Ou seja, não importa como elas entraram, se foi por concurso, sem concurso, e também não importa se elas estão lá titularizando um cargo, regime estatutário, se elas estão titularizando um emprego, regime seletista, né? Então, cargo, regime estatutário, emprego, regime seletista. E também pouco importa se elas estão lá em caráter permanente ou em caráter temporário. Pouco importa. Né? O que importa é o seguinte: se estão lá e causaram danos a terceiros, o Estado poderá ser acionado em juízo. Olha, toda vez, eu recupero a dica que eu já tinha passado para vocês, toda vez que o examinador, ou a Constituição, ou a lei, toda vez que usa a expressão agente público, a ideia é apanhar todos aqueles que se encontram dentro da administração. Todos aqueles que se encontram ali. Todos. Tá? E, a título de recordação, em qual outro tema do nosso programa de administrativo nós nos defrontamos com essa expressão agente público? Eu te ajudo a lembrar. Quando nós trabalhamos com improbidade administrativa, né, desonestidade administrativa, e aí nós vimos que a Lei 8429 de 92, que é a que regula essa história da improbidade, ela, no seu artigo 2º, ela disse que podem ser processados por atos de improbidade os agentes públicos. Qual foi a ideia ali? Mostrar que podem ser processados por atos de improbidade todos aqueles que se encontrem dentro da administração pública. Todos aqueles que se encontrem dentro da administração. Então, é a mesma coisa que a gente vê aqui em matéria de responsabilidade do Estado. Por quê? Porque, pelo que a Constituição disse, e você já anotou, a vítima, aquela que sofreu o dano, poderá entrar com uma ação contra o Estado quando o dano tiver sido causado por qualquer pessoa que esteja localizada dentro da sua estrutura. Falou-se em agentes públicos. Bom, e o terceiro e último reflexo dessa definição está dito ali que o Estado é obrigado a indenizar quando o dano material, moral, tiver sido causado por um agente seu, terceiro reflexo, agindo nesta qualidade. Então, agindo nesta qualidade. Bom, então, não basta que o dano tenha sido causado por um agente nos termos em que você já sabe. Não. O dano tem que ter sido causado por um agente agindo nesta qualidade.
Bom, por que eu coloquei esse agindo nessa qualidade? De novo, porque eu apenas repeti o que está neste artigo 37, o parágrafo 6º da Constituição. Se você está com um dispositivo aí na frente, então veja novamente, olha lá, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes, olha, nesta qualidade, causarem a terceiros. Então, a Constituição mostrou que não basta que o dano tenha sido causado por um agente. Não, ele tem que ter causado dano atuando nesta qualidade, nesta condição, lançando mão das prerrogativas do seu cargo. Tá? E lembrar disso vai trazer reflexos importantes, né, que a gente vai ver na sequência do nosso encontro. Nós vamos ir para um intervalo, por conta desse horário de interferência solar. Na volta, a gente retoma esses comentários. Até daqui a pouco.